depois. Bom, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso Conecta Líderes em Treinamento do nosso Tadel 2025. A gente teve uma dinâmica de papos, né? E a dinâmica sugeriu que cada um falasse quais eram as suas expectativas para esse curso. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, para alguém aqui, é se você quer fazer uso da palavra para contar a expectativa de alguém. A gente tem aprendido bastante sobre escuta ativa, né? E um bom pastoreio é quando eu sei escutar também, né? Então, vocês aqui tiveram uma dinâmica rápida de 10 minutos, onde mais do que falar, era para escutar, porque se nós estávamos em 4 ou 5 na reunião, na sala virtual, a gente mais ouviu do que falou. Alguém quer fazer uso da palavra para falar, pastor, você pode ou não identificar a pessoa, e porque foi uma coisa pública, falar assim, olha, tal pessoa, a expectativa dela é essa quanto ao curso. Tal pessoa, a expectativa é essa. Alguém quer fazer uso da palavra e compartilhar? Pastor, o que eu achei mais interessante no meu grupo é que foi uma unanimidade. Todos falaram em servir melhor. Servir melhor. Está aqui no curso também para servir melhor. Amém. Que bênção. Até anotei aqui porque foi bem olha interessante. Só, a expectativa do grupo do Eduardo é que nós estamos aqui para aprender, para servir melhor, para servir com excelência, né, Eduardo? Que bênção, que bênção. A Bíblia fala que Daniel, ele se destacava dos outros líderes na Babilônia, porque habitava nele o espírito de excelência, né? Então, glória a Deus por isso. Outra pessoa quer compartilhar da expectativa que você ouviu no grupo? Pastor, todo mundo querendo aprender. Interessante. Todo mundo com essa abertura e essa consciência de que tem que aprender. Amém, amém. Que bênção nós termos essa necessidade de crescer, de ser edificado, de aprender. Glória a Deus. Mais alguém ouviu uma expectativa legal, quer compartilhar? Eu acho que no nosso caso, pastor, houve a intenção de aprender para fazer correto. Alguns se identificaram por tímidos e que precisam aprender um pouco mais para poder falar e fazer da forma correta, né? Mas também houve uma opinião de amar para fazer. Entendi. Então, eu aprendo segundo Abraão, eu aprendo para fazer melhor, eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a amar para poder fazer diferença. Amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém? A Edna está levantando a mão, é isso, Edna? Deixa eu ver se você liga o som aí, ó. Não sei se a Edna, parece que eu tive a impressão que ela queria falar. Mas, queridos, irmãos e irmãs, essa dinâmica, ela sugeriu isso, né? Tem alguém que conheceu alguém pela primeira vez e nunca tinha visto na igreja? Tem alguém que fala assim, pastor, na minha turma eu me identifiquei tal pessoa que eu não conhecia ainda, nunca tinha visto ou não sabia o nome. Tem alguém? Teve algum caso de apresentação? Nós conhecemos o pessoal de Goianésia. Não? Acho que é Goianésia, né? E mais no que eu não lembro, porque a gente não lembra o nome. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Foi rápido. Os 10 minutos parece que foi 2. Mas aí a gente estava falando da personalidade do amor, né? Do líder. E quando a personalidade do líder é amorosa, aconchegante, acaba se tornando uma célula assim, que repassa, né, esse amor. É uma célula assim, que todos têm a mesma personalidade, tem o mesmo jeitinho de ser. Uma célula que o pessoal se ama, assim, se abraça. Muito interessante. Que bênção, que bênção. É a ideia de que a célula tem a cara do líder, né? Então, exatamente. Se o líder é uma pessoa que ama, é uma pessoa que agrega, a célula vai ter essa personalidade. Mas quem que estava no grupo da Edna do Chico, que é de Goianésia? Goianira, sei lá. Goianira, quem que é? Quem que está aqui do grupo? Deixa eu ver. Quem que estava no grupo da Edna do Chico? Márcia Queiroz. Eu não, era da Goiânia.
A Márcia, Goiânia. Aragoiânia. A família de Goiânia. A E nós família... trabalhamos né? juntos, sou. Que bênção. Diferença de Aragoiânia para Goianese. E passou por Goianira também, é um anel viário, é um anel viário. Pois é, ué, você viu? Por exemplo, o Anderson estava junto no nosso grupo e ele também tem Queiroz. E aí ele perguntou de onde veio o meu Queiroz. O nosso grupo tinha uns Queiroz. Queiroz de Lima. Que benção, que benção. Queridos, então fica aqui essa primeira dica desse início, né? A importância da gente saber ouvir, a importância da gente, em saber ouvir, a gente assimilar e aquilo que foi dito aqui. Servir com excelência, servir com amor e ser edificado. Então, que essa seja a expectativa que Deus venha suprir e muito mais em nome de Jesus. Hoje, quem vai iniciar esse momento de exposição da aula é a nossa querida pastora Rose. Pastora Rose está com a palavra. Amém, pastor. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Que bom estarmos juntos nessa noite. Só uma pergunta, você está com a sua garrafinha aí? Quem tiver, levanta aí para a gente ver, para ficar hidratadinho. Isso. E quem trouxe o seu caderninho e sua caneta, tá aí? Porque a gente vai anotar hoje, viu? Amém? Amém. Pastor, o senhor pode colocar o slide, a primeira parte? Compartilhar para a gente, que meu computador realmente foi com Deus. Para a glória de Deus Pai. Nós vamos falar hoje uma aula introdutória sobre alguns elementos do que é o discipulado, do que é o nosso chamado, dessa grande comissão, entendendo que nós fazemos parte de tudo isso. Nós somos chamados e vocacionados por Deus para viver este propósito. Então, independente de quanto tempo você tenha de igreja, independente de quanto você tenha de conhecimento bíblico, teológico, independente se você já é um líder ou se você não é, esse é um chamado para todos nós. Do menor ao maior é um chamado para todos nós. Do ir de fazer discípulos. E eu gosto muito de usar um exemplo, eu não sei quantos já ouviram falar, na missionária Andressa. É uma garota, ela faleceu já tem muitos anos, ela faleceu com 12 anos de idade. Ela, quando criança, ela começou a evangelizar crianças e abriu uma célula na casa dela. E essa célula foi multiplicando. Ela evangelizou o bairro, evangelizou a cidade, ia nas cidades do interior. Ela formava crianças como líderes de célula e foi se espalhando todo esse discipulado, todo esse movimento através da vida da Andressa. Em uma dessas idas para a missão, com 12 anos, ela sofreu um acidente de carro e ela faleceu. E até hoje se lembra do legado da Andressa. E aí a gente olha assim, nossa, a menina tão novinha, discipulou outras crianças até mais novas mesmo para continuarem esse processo de discipulado. Então a gente percebe que o discipulado, a missão, ela é nossa, a missão é da igreja e nós somos a igreja. E aí envolve cada um de vocês. Então, se você está aqui hoje com alguma dúvida, assim, será que é para mim mesmo? Será que eu faço parte? Será que não é melhor outras pessoas que falam melhor que eu, que tem uma liderança melhor que a minha? Não, é para você, sim. Deus nos chamou a todos nós. Amém? Amém. Pode passar, pastor. Às vezes essa falta do amém no online que pega a gente, viu? Meu Deus do céu. O nosso texto base é Mateus 28, 19 e 20. Mas antes de abrir esse texto, eu quero te pedir, se você está com a sua Bíblia aí, abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A partir do versículo 26. Gênesis 1, a partir do versículo 26. Porque uma das coisas da nossa primeira aula, um dos nossos objetivos desta aula, é definir a nossa missão de vida, porque eu faço parte de uma grande comissão, mas tá, que grande comissão é essa? Que missão é essa? Da onde que ela veio? Por que disso tudo? Então, nós vamos entender a nossa missão também, porque a nossa missão é o que nos move, a nossa missão é o que nos faz ir além. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse é o nosso primeiro propósito, ou seja, o nosso primeiro propósito, a nossa primeira missão de vida é ser parecido com Jesus, é ser a imagem e semelhança de Jesus. Essa imagem e semelhança de Jesus, ela está em nós. Porém, ela foi deturpada pelo pecado. Adão e Eva, quando pecaram lá no Éden, eles deturparam essa imagem e semelhança de Deus. Então, hoje, nós buscamos ser a imagem e semelhança de Deus, porque o pecado constantemente busca corromper a imagem de Deus em nós e nós em Deus. Então, nós buscamos sempre esse entendimento de que fomos criados para conter a vida de Deus e expressar a vida de Deus. E aí vem uma pergunta: é fácil a gente expressar a vida de Deus em todas as coisas? É de uma hora para outra? Nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus a partir do momento que nós nos batizamos? Que sonho, né, gente, que seria derramar aguinha ou passar pela imersão, e aí quando você acaba o batismo, pronto, você é a imagem e semelhança de Deus. Seria muito maravilhoso se fosse isso. Mas nos tornar a imagem e semelhança de Deus é um processo. É um processo que eu e você vamos viver constantemente. E eu não sei se isso vai te animar ou se vai te deixar com mais senso de responsabilidade, mas vai passar-se anos da sua vida cristã, convertido, buscando ao Senhor, e todos os dias nós vamos continuar buscando ser a imagem e semelhança de Deus. Mas aí, a gente já pega um ponto bem importante sobre o discipulado também. Eu já estou falando da missão, mas também do discipulado. Nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. E a nossa missão também é conduzir outras pessoas a serem a imagem e semelhança de Deus. Olha só que importante. No versículo 28 de Gênesis, que nós acabamos de ler, se você puder voltar lá na sua Bíblia rapidinho, Deus ele dá algumas ordens para Adão. Ele diz: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Ou seja, Deus deu uma missão para Adão de multiplicação, de encher a terra e de sujeitar a terra a ele, ou seja, de liderar. Então, essa missão que foi entregue a Adão também foi entregue para mim e para você. A missão de liderar, a missão de multiplicar, a missão de encher a terra. Esse multiplicar, nós podemos entender de forma literal, como alguns estão fazendo, multiplicando aí, né? Bastante neném aí, amém, Jesus. Mas também podemos entender, trazendo para uma hermenêutica e uma revelação de Deus para nós, é multiplicar os discípulos de Cristo nessa terra. Porque nós fazemos parte do reino de Deus. Então, nós somos multiplicadores. Então, basicamente, Deus falou assim para Adão: eu quero que você cresça, que você multiplique-se, que você espalhe sobre a terra, espalhe sobre a terra os seus filhos, semelhantes a você e, consequentemente, semelhantes a mim. Eu quero que você sujeite e domine tudo que você encontrar, desenvolvendo o potencial de todas as coisas que eu criei na terra. Ou seja, nós somos desenvolvedores de potenciais. Nós somos chamados para dar esse start, para viver essa realidade, para liderar. E isso é para todos nós. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, mas é para todos nós. Alguns, às vezes, se destacam por uma liderança natural, que já é um líder de forma natural, já lidera, né? A gente já percebe isso desde criança, né? Sempre tem ali um monte de primo, sempre tem um que manda em todos, né, Edna? A Edna tem um monte de neto, eu imagino. E às vezes o que manda em todos é o menorzinho. Às vezes não tem nem tamanho de gente e tá lá falando como que tem que ser as brincadeiras, como que é para fazer. Por quê? Porque é uma liderança natural. Mas também tem essa liderança que ela é conquistada a partir do momento que nós
entendemos a nossa identidade em Cristo. Então, escreva aí nas suas anotações. Eu preciso entender a minha identidade em Cristo para viver a liderança que Ele me comissionou. Eu preciso entender a minha identidade em Cristo para viver a liderança que Ele me comissionou. Vocês acham que ia ficar tudo nos slides, gente? Não pode, né, pastor? Tem que ter surpresinha. Então, a nossa identidade, ela é muito importante. Adão, naquele momento, antes de haver essa ruptura com o pecado, ele era um com Deus. Ele já vivia essa realidade espiritual. E nós precisamos resgatar em nós essa realidade, dessa identidade de discípulos. Amém? Amém. E aí vem o segundo propósito que nós temos, que está em Mateus 28, versículos 19 e 20, que ele só é possível a partir do momento que nós entendemos isso que nós lemos em Gênesis, que nosso propósito, nosso chamado, a nossa missão é ser a imagem e semelhança de Deus. E por ser a imagem e semelhança de Deus, nós conduzimos outras pessoas a ser a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus nos deu uma ordem de liderança, de mordomia, de administração, de cuidados nessa terra. E aí vem o segundo propósito em Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Aqui já está projetado, você não precisa abrir, mas se você quiser abrir para você circular lá, para você marcar este texto como importante, fique à vontade. O versículo diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Esse texto, ele é muito conhecido de todos nós. Provavelmente nós já entendemos, já ouvimos, já ouviu o pastor pregar, já ouviu a pastora pregar, já ouviu na escola dominical. Mas ele é um texto que nós precisamos destrinchar e entender como que nós vamos aplicar este texto para a nossa realidade de liderança, de discipulado, entendendo a nossa missão e a nossa vocação. Este texto, Jesus, ele fala quando ele comissiona os seus discípulos. É uma das últimas falas de Jesus antes dele falecer, antes dele ir para a cruz, né? Porque ele morreu e ressuscitou. Então, antes dele ir para a cruz, ele trouxe esse chamado para os seus discípulos. Mas assim também como lá em João 17, Jesus, ele ora, né, pelos seus discípulos, e ele fala assim em João 17: eu não oro só por estes, mas eu oro também por aqueles que virão a ser discípulos, né? E aí ele faz aquela oração linda, né? E então, esse chamado aqui, da mesma forma que Jesus orou já por nós, né, não só por os discípulos daquele contexto, mas por nós também, este texto é um chamado para mim e para você. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele é carregado de instruções de como fazer esse discipulado, de como discipular. Mas, vamos lá. A nossa missão, nós entendemos que é fazer discípulos. Não é trabalhar para Deus apenas, não é fazer coisas na igreja, não é fazer uma boa música, não é preparar uma boa aula, uma pregação, não é só ter um bom testemunho, um comportamento exemplar, tipo assim, meu Deus, que pessoa que não erra nunca. Até falando em não erra nunca, minha irmã estava me contando que o pastor lá na igreja foi fazer uma brincadeira no púlpito, porque tem um outro irmão na igreja que ele é muito gaiato, brinca muito, e o pessoal brinca que a esposa dele é uma santa, que ela vai pro céu direto. Aí ele perguntou, gente, quem que é a mulher mais santa aqui da igreja? Imaginando que todo mundo ia falar da esposa desse varão. E aí as crianças responderam, é a Dona Glorinha é minha mãe. E aí eu fiquei, gente, que bonitinho a visão que a minha mãe passa para as crianças que ela é santa. E é isso, é quase mesmo. Mas a nossa missão não é somente fazer essas coisas de forma exterior e tudo, porque às vezes nós passamos a vida toda servindo de fato, vivendo da igreja e tudo, mas não estamos cumprindo a nossa missão de fazer discípulos. E fazer discípulos é o alvo de Deus e alcançar o coração das pessoas para que as pessoas estejam em Deus e para que a vida de Deus flua através dessas pessoas também. Então, o discipulado, ele é um estilo de vida que Deus nos convoca
nos chama, nos ordena, nos dá essa direção para viver e para ser. Então, assim, no processo do discipulado, nós somos confrontados, nós somos tratados, nós somos sarados, nós somos confrontados quando nós também lideramos, quando nós discipulamos, porque como o discipulado é um relacionamento, nos relacionamentos nós nos conhecemos, nos relacionamentos nós entendemos os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. No discipulado, quando nós também estamos discipulando, nós somos desmascarados, nós somos desnudados da nossa aparência, do nosso eu. Então, o processo do discipulado, ele é a coisa mais linda, porque é esse relacionamento que transforma. Então, a nossa missão é fazer discípulo. A missão da igreja é ter um ótimo ministério de louvor? Não é. A missão da igreja é ter um teatro todo ano de Natal? Não é. A missão da igreja é, sei lá, ter uma boa pregação todo domingo? Não é. Tudo isso é importante, é maravilhoso, nós gostamos, inclusive nós fazemos. Mas a nossa missão é fazer discípulos. E existem muitas igrejas, inclusive metodistas, que eu já passei, que eu já conheci, e tudo que às vezes não crescem, porque a igreja não entendeu essa missão. Quantas vezes já ouvimos relatos de pastores amigos falarem que lá na minha igreja o pessoal falou que não quer abrir célula, não quer que venha mais gente, porque senão não vai conhecer mais as pessoas. Porque senão a igreja cresce, a gente não vai conhecer mais ninguém. Que coisa mais maravilhosa é não conhecer as pessoas na igreja. Quando você chega aqui, você vê um monte de rosto diferente, porque a gente está entendendo que a igreja está cumprindo a sua missão. Então, a igreja, eu digo cada um de nós individualmente, e nós também como coletividade, como corpo, nós vamos avançar à medida que nós entendemos que somos chamados para fazer discípulos. Só que o que acontece muito conosco, queridos líderes amados e amadas, é que nós nos acomodamos na nossa vida da igreja, porque acaba que é gostoso, né? O nosso banco é acolchoado, nós temos bons pastores, amém? Vocês têm bons pastores? Amém? Nós temos bons líderes, nós temos um bom louvor, nós temos uma boa estrutura, e isso é gostoso. E aí acaba que a gente se acomoda. E esse curso também ele tem como objetivo de mexer e nos chacoalhar nesse sentido, que nós somos chamados para fazer discípulos, sim. Que eu preciso ter essa inconformação dentro do meu coração de não estar em processo de evangelizar, de evangelizar ninguém. Eu preciso ser inconformada. Sabe uma coisa que me inconforma? Eu não sei quantos passam por isso, eu acho que talvez não, porque a maioria trabalha fora e tudo, né? Me inconforma eu não conhecer muitas pessoas, não conhecer mais tantas pessoas que não conhecem a Jesus. Eu fico indignada, então eu preciso fazer amizade de gente que é incrédulo, que não conhece. Eu preciso desenvolver relacionamentos. E aí, nesse processo, eu busquei alguns mecanismos aí de conhecer a galera para falar de Jesus para elas. Às vezes é fazendo uma compra, às vezes é numa situação no mercado, às vezes é fazendo um curso diferente para ter contato com pessoas que não conhecem Jesus. Porque isso precisa nos trazer inconformação. Jesus nos chama para sermos inconformados com este século, né? Em Romanos fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, precisa estar em nós esse desejo, esse anseio, essa verdade, que é a missão em fazer discípulos. Amém? Amém. Outra coisa que nós entendemos, o campo é o mundo. O campo é onde nós estamos. O campo missionário é onde você está inserido. Algumas pessoas têm o chamado de irem para outras nações? Tem. E eu vejo que realmente tem pessoas que têm esse chamado, que é um chamado que arde tanto, que ela é impelida, conduzida para ir para outras nações, para viver esse ministério. Mas existe um chamado que só você pode cumprir no lugar que você está. Ali no Detran, com as pessoas que a Débora trabalha, ali é o campo missionário dela. Porque ali são as pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Não vai ser através de mim, não vai ser através do pastor Ednei, porque a gente não está lá no Detran. Pode até convidar a gente para ir lá, Débora, mas a gente não está lá. Então é da Débora.
É da Débora esse chamado. Esse chamado também é do Abraão, no lugar onde ele gerencia, com as pessoas que ele cuida. Ali é o campo missionário dele. Então, onde você está inserido é o seu campo missionário. O seu campo missionário é o seu condomínio. É o elevador. Eu não sei se vocês gostam de elevador. Pegar elevador com muita gente, né? Às vezes a gente fica meio sem graça do que conversar. Tem dia que a gente tá mais falante, tem dia que não, né? Mas é o nosso campo missionário, ali no nosso prédio, no nosso condomínio, com as pessoas que a gente encontra todos os dias. Essas pessoas que você encontra, muito provavelmente nenhum de nós aqui vai encontrar, porque é ali onde você está. Ah, pastora, mas tem outros crentes também no meu condomínio. Opa, mas eu trago a responsabilidade para mim, porque essa missão é minha. Então, enquanto houver um povo não alcançado na terra, a nossa missão não estará completa. Nós precisamos viver essa realidade. E aí, queridos, a gente fala assim de povos não alcançados, e realmente ainda existe na estatística muitos povos não alcançados em países, né, onde a perseguição da igreja e tudo mais. Mas nós estamos vivendo um fenômeno nesses últimos tempos no nosso país, que são pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. O nosso país, se você olhar, ele é de uma origem católica, é uma origem cristã. Então, todo mundo assim que a gente conhecia, se você olhar as outras gerações, já ouviu falar de Jesus de alguma forma. Pode ter ouvido errado? Pode. Pode ter ouvido de forma deturpada? Pode também. Porém, ouviu falar de alguma forma. Só que hoje nós estamos com gerações, não falo só de adolescentes, eu falo de adultos também, que nunca tiveram esse contato. Porque provavelmente alguém na sua família um dia decidiu, eu não quero ser religioso. E decidiu não ser religioso, falou, não quero criar meus filhos na religião. E decidiu não criar seus filhos na religião, porque talvez veio de uma religião, talvez severa, não sei. E aí nós estamos passando por um processo na nossa história, no nosso contexto do nosso país, de pessoas que não ouviram falar de Jesus real. Aí você fala, meu Deus, os povos não alcançados. Aí eu te falo, aqui tem um monte de povos não alcançados no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro. Então, nós temos um campo missionário aí, vasto. Como a Bíblia diz, né? Os campos estão brancos, prontos para a colheita. E outra coisa, os corações clamam por Jesus. Às vezes a gente vê, eu não sei se vocês acompanham, parece para mim, às vezes, alguns vídeos na internet de pessoas insultando a Cristo, insultando o Evangelho, insultando a igreja. E esses vídeos não me deixam com ira, mas me enchem de piedade, porque para mim, todos esses insultos são um grito de socorro. São um grito de Jesus, olha para mim, eu preciso de transformação. Então, amados, se os nossos ouvidos e os nossos olhos estiverem atentos para essa realidade espiritual e essa realidade bíblica, nós vamos viver a grande comissão. Amém? Amém. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deus fala que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não é o desejo do coração de Deus que as pessoas pereçam e morram no pecado, mas que de fato todos se arrependam e vivam essa plenitude, esse propósito. Tanto que Deus enviou Jesus, tanto que Deus ele tem um plano para nós. E o Senhor, ele ama o mundo, ele ama as pessoas, ele ama com esse amor incondicional. E este mesmo amor precisa habitar dentro de nós. E este mesmo sentimento de desejo de que ninguém pereça, ninguém morra indo para o inferno. Então, amados, quando nós vivemos essa verdade da grande comissão, nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Nós estamos respondendo a isso que Jesus fala, que Deus fala através da carta de Pedro, que não quer que ninguém pereça. Aí às vezes a gente fala assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus, me mostra a tua vontade. Aqui a gente acabou de ler a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quantas vezes a gente busca a vontade de Deus somente para os nossos anseios pessoais? Só que Deus nos chama para viver em arrependimento, e viver essa vida que transforma, que leva as pessoas à transformação e à libertação em nome de Jesus. Pastor, pode passar o slide? Pode passar isso também? Eu acho que eu já falei esse. Não, fica aí.
Deixa eu só falar. O objetivo da aula: entender a grande comissão como ordem de Jesus, compreender o processo de fazer discípulo e reconhecer a responsabilidade e o privilégio do líder de célula na missão. Então, esse é o nosso cronograma. Nós falamos bastante aqui do ponto 1. Então, vamos seguindo, pastor. Aqui, fundamento bíblico que nós lemos lá em Mateus 28, 19 e 10, que é ir de fazer discípulos, todas as nações, ensinando-os a guardarem, batizando-os e tudo. Então, nesse contexto, foram as últimas palavras de Jesus antes da ascensão, o que mostra a sua importância. A missão de Jesus não terminou na cruz, ele transferiu a responsabilidade aos seus discípulos. Vocês lembram quando Elias, ele morre? Não, ele morre não, né? Ele é levado num redemoinho de fogo. Se você achava que Elias foi para o céu em um cavalo, em uma carruagem de fogo, ele não foi, tá, gente? Ele foi no redemoinho de fogo. Passou a carruagem de fogo e ele subiu aos céus no redemoinho de fogo. O que ele faz? Ele deixa para Eliseu a missão de continuar. Eliseu foi discípulo de Elias, Eliseu aprendeu com Elias, e Eliseu ainda foi ousado e pediu porção dobrada, né, da unção que havia em Elias. E é basicamente isso que Jesus fez para conosco. Então, quando ele estava para ir, né, para ascensão, para retornar para a glória de Deus Pai, ele transfere para nós essa responsabilidade. É como se ele transferisse esse cajado para nós. Agora é com vocês. Agora vocês não... Eu ensinei, eu mostrei na prática como se faz discípulos. E agora é com vocês. E o que eu gosto muito desse texto, e é muito bom quando a gente consegue entender qual que é o significado do texto original, porque o nosso português, às vezes, não consegue exprimir toda a ideia do texto. Nós olhamos aqui, ó, no texto original, fala que o único imperativo no grego aqui é fazei discípulos. Imperativo, ou seja, é esse ato de fazer, de continuar, de... Vocês entenderam? E o id está no gerúndio, que significa, não é o id assim, você vai lá no mercado e fazer discípulos quando você chegar lá no mercado. Não, mas é o id no sentido de indo, façam discípulos. Ou seja, no caminho vocês fazem discípulos. Enquanto vocês estão em viagem, enquanto vocês estão caminhando, enquanto vocês estão indo, vocês fazem discípulos. Ide e fazei discípulos. Indo, façam discípulos para a glória de Deus. Então, não é algo utópico, não é algo para pessoas específicas, mas é para nós no nosso caminhar. Ou então, você faz discípulo no ônibus, você faz discípulo na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, você faz discípulo quando você vai na padaria, você faz discípulo quando você vai no mercado. Eu não sei se vocês vão muito ao mercado, mas ultimamente, praticamente toda semana tem que ir no mercado, não aguento mais no mercado. Mas a gente está lá fazendo discípulos, né? Nesse indo, nós aproveitamos oportunidades da nossa vida para discipular as pessoas. Você vai fazer uma viagem, vai fazer um passeio, vai pregar numa célula, vai fazer uma coisa, você já chama aquela pessoa que você está discipulando, está ensinando. Então, vamos comigo no caminho, vamos no indo. Então, isso é o fazer discípulos. E aí tem uma pergunta para nós. Onde você está hoje que pode se tornar um campo missionário? Qual que é o lugar que você está hoje que pode ser o seu campo missionário? Porque a gente acha assim, né? Na nossa igreja, na Igreja Metodista do Brasil, nós temos um termo que é campo missionário, que é quando você começa o processo de abrir uma igreja. Então, antes de ela se tornar uma igreja ou uma congregação, em alguns lugares começa como campo missionário, ou seja, nós estamos ali desbravando aquela localidade. Vamos supor, a gente vai lá para Hidrolândia, né? Hidrolândia, gente, a cidade que vocês comentaram? Não lembro. Mas vai lá, vamos para Hidrolândia. Chegar a Hidrolândia e falar, nossa, Hidrolândia aqui parece que tem uma família que está frequentando a igreja, tem pessoas aqui interessadas, não tem nenhuma igreja aqui num total de, sei lá, de 600 metros, né? Tem poucas igrejas evangélicas, acho que vai ser bom ter uma igreja metodista aqui. Então tá, aí começa com essa célula lá em Hidrolândia. E aí chega um momento e fala assim, agora vamos desbravar mais para a gente abrir uma igreja aqui. Aí abre-se um campo missionário. Aí esse campo missionário é campo missionário mesmo, gente. Às vezes abre uma garagenzinha, um estabelecimento, e aí começa a chamar o povo, e o povo começa a ir, aí um dia se torna uma congregação, e depois um dia se torna uma igreja emancipada. Mas esse não é o campo missionário somente, não é só essa opção que nós temos.
O nosso campo missionário, qual que é? Onde você está que pode se tornar um campo missionário, um lugar de se fazer missão? Eu acho que essa resposta você já tem, né? Onde você está plantado, em nome de Jesus. Já aconteceu de pessoas, e até mesmo comigo, quando eu trabalhava no comércio, de estar muito insatisfeita com o lugar que eu trabalhava. Muito insatisfeita mesmo, muito triste com algumas coisas. Mas o que me dava força para ir trabalhar era entender que aquele lugar era meu campo missionário. Que ali eu tinha um propósito de evangelizar. Chegou o momento de ter um trabalho tão terrível que o meu propósito nem era ganhar o dinheiro, porque o dinheirinho ruim que chegava, viu? Mas era evangelizar pessoas que ali estavam. Então era assim que chega aquele dinheiro até você chega e chora, de tão difícil que foi para você, talvez aquele processo, aquele chefe ou alguns colegas, mas saber que o meu propósito ali era falar de Jesus, isso aí muda tudo. Isso muda tudo. Não é sendo romântica, não é sendo utópica, mas é olhando para uma realidade mesmo espiritual. Esse desejo precisa arder, amados, no nosso coração. Precisa pulsar. Quando nós falamos que nós queremos o coração de Deus, a gente canta, né, aquela música, né? Dai-me um coração igual ao teu. Eu não vou cantar porque eu não posso cantar, eu sou proibida de cantar aqui em ambientes públicos, mas a gente canta, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. E aí a gente pede esse coração para Deus. Mas, queridos, não cante essa música se você não estiver preparado para entender o que tem no coração de Jesus. E o que tem no coração de Jesus é um amor por vidas, é um amor por almas, é um amor ardente, é um amor inconformado, é um amor que pulsa, que lateja, que chora, que sangra por vidas. E em nome de Jesus, que essa primeira aula te desperte para essa realidade espiritual, essa realidade dos céus para nós. Então, quando nós falamos assim, queridos, participe de uma célula, convide as pessoas para a célula, façam discípulos, não é porque nós queremos uma igreja grande, não é para satisfações pessoais, não é para aumentar dízimos e ofertas na igreja, não é. É porque nós entendemos que quanto mais pessoas estiverem aqui dentro conhecendo a Jesus, essas pessoas não estarão indo para o inferno. Então o inferno está sendo saqueado, o inferno vai ser falido em nome de Jesus. Então, por isso que nós precisamos entender essa realidade. E aí, amados, cada um vai viver essa realidade do seu jeito, na sua realidade, como pode fazer. Às vezes a gente quer grandes coisas, a gente almeja grandes coisas e acaba que a gente não faz nada. A gente fica pensando em grandes passos, mas passos pequenos às vezes a gente não dá, porque a nossa visão, que é aquilo que é grande, busca, almeja, pensa, conjectura, mas não vai para a realidade prática. E o evangelho de Cristo, ele é prático. A grande comissão, ela é prática. Pastor, pode passar o slide? Agora, o que é fazer discípulo? Gente, toma aguinha aí, viu? O pastor vai tomar, porque chega e fiquei com a boca seca de tanto falar. Amém. O que é fazer discípulos? Primeiro, o que é discípulo? Né? No sentido, no significado mesmo, literal do que é fazer discípulo discípulo, ele é um aprendiz, um aluno, um seguidor que imita o seu mestre. Ou seja, fazer discípulos é alguém abandonar os próprios caminhos para trilhar os caminhos de Jesus. Ou seja, você gera um aprendiz, gera alguém que segue os seus passos. Ou seja, se você segue os passos de Jesus, então essa pessoa está seguindo os passos de Jesus. Então, fazer discípulos é isso, gente, porque o discípulo é aquele que imita, é o aluno é que aprende. Todos nós sempre seremos discípulos e também precisamos ser discipuladores. Por mais que você esteja já no nível de discipulador bem alto ali, já tenho célula, já fui líder de rede, já não sei o quê, já ganhei muita gente para Jesus, você continua sendo discípulo. Primeiro, discípulo de Jesus, né? Que todos nós somos discípulos de Jesus, somos aprendizes de Jesus, imitamos os passos de Jesus. Mas também somos discípulos de alguém, de alguma forma. Nós sempre seremos discípulos de alguém. O pastor Ednei,
que tem mais tempo de ministério que eu, ele tem, que né, pastor, 31 anos de ministério, e eu tenho quase 3 anos de ministério. Quase 10%, hein, pastor, do seu tempo. 32 estou fazendo. 32, meu Deus. É muito tempo. E pastor Ednei é meu discipulador, né, pastor? Dou trabalho? Dá não, né, pastor? Não, meu... dentro da normalidade, dentro da normalidade. Mas o pastor, ele também é discipulado? É. Porque se o pastor, nosso querido pastor, que nós admiramos, que é inteligentíssimo, que é homem de Deus, que tem 32 anos de ministério, 60 anos de vida, falar assim, gente, eu não tenho nenhum discipulador, eu me governo, eu faço o que eu quero, é isso aí. Vocês levariam a sério? Mas, cara, nós temos um pastor que, com esse tempo e experiência que tem de vida, de ministério, se submete ao discipulado. Nós temos uma bispa, a nossa bispa, maravilhosíssima também. Ela é discipuladora dos pastores, e principalmente aqui do pastor Ednei, que é o nosso secretário distrital também, que já caminha com ela há muito tempo. Todo discipulador precisa ser um discípulo. Então, anotem isso aí no seu coração. Todo discipulador precisa ser um discípulo. Não há discipulado sem discipulado. Não tem como discipular sem ser discipulado e vice-versa. É um caminho que precisa acontecer. É uma mão dupla. E é maravilhoso viver essa realidade. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz que Cristo sofreu por nós, né, por vocês, deixando-nos exemplo para que sigam seus passos. Cristo sofreu à toa, gente? Cristo não sofreu à toa, não, em nome de Jesus. Cristo, ele sofreu, ele padeceu, ele morreu a morte de cruz, ele ensinou, ele ressuscitou, ele foi para o céu e ele deixou um exemplo de nós para que sigamos os seus passos. Tem até um livro, né, que diz, né, em seus passos o que faria Jesus, é isso, né, em seus passos que faria Jesus. Nós precisamos aprender a imitar Jesus. Então, fazer discípulos também é imitar os seus passos. E se Jesus discipulou, evangelizou, amou, abraçou, curou, profetizou, transformou, libertou, esse também é um chamado para nós. Tanto que a palavra de Deus fala, né, que ele nos deu a autoridade para pregar, para expulsar demônios, deu-nos dons de cura, dons de discernimento, dons espirituais que nos capacitam para viver essa realidade. Em 1 João 2, versículo 6, fala que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E aí, queridos, eu quero que você pense aqui comigo, né? Quantas vezes nós falamos que somos discípulos de Jesus, mas não andamos como ele andou? Eu falo por mim, às vezes a gente escolhe em qual momento nós vamos andar como ele andou e qual momento nós não vamos andar como ele andou. Alguns momentos a gente tem ali um certo foco. Não, eu preciso fazer isso que Jesus faria. Mas outras coisas nós ignoramos. Porque às vezes dá trabalho, desejo renúncia de nós. Mas é necessário. Se você quer seguir a Jesus, seguir os seus passos, entenda que o discipulado faz parte dessa realidade. E o discipulado que eu digo não é o discipulado de um método. Um método que a gente já ouviu falar muito, eu acho que aqui alguns já participaram, já ouviram coisas sobre discipulado em outros momentos. Aqui na nossa igreja, o pastor até comentou na nossa primeira aula lá, né, tanto online como presencial aqui, sobre os processos que a nossa igreja passou quanto ao discipulado. Nós aprendemos com a igreja lá do Ebi Uber, depois foi para a Batista Central. Nesse processo nós tivemos o DNA, o DNA não, é o MDA, várias coisas, várias siglas, né? Aprendemos muitas coisas, aprendemos métodos e tal. Tem outras igrejas que tiveram G12 e não sei o que, virou uma febre. Eu vou confessar para vocês um pecado. Quando eu morava em Vilhena, antes de vir para Goiânia, começou a falar do discipulado lá. E, queridos, falou tanto de discipulado que eu fiquei com ranço dessa palavra discipulado. Aí o encontro de carnaval, discipulado. A reunião disso aqui, discipulado.
faz célula, discipulado. Eu falei, não aguento discipulado mais. Me irritou tanto. Aí eu falei, gente, eu não quero saber de célula, eu não gosto de célula. Vim para Goiânia, vim aqui no Vigia e Ora, participei de 2 Vigia e Ora. No terceiro Vigia e Ora, vim toda feliz, né? Aqui não tem célula, aqui não tem discipulado. Aí falam, queridos, agora nós vamos ter as células, e vai ter a célula em tal bairro, nananã, me designou para uma célula. Eu falei, meu Deus do céu, eu não aguentava mais ouvir falar em discipulado lá em Vilhena, e vou ter que ser obrigada a ouvir discipulado aqui. Mas a minha visão de discipulado era um método. A minha visão de discipulado era como se fosse uma performance, sabe? Performance de empresa, que chega o líder e aí fala que a gente tem que performar, tem que atingir meta e não sei o quê. Esse era o meu entendimento de discipulado. Eu não sei se tem alguém que veio de outras igrejas, que veio de outras realidades e que talvez também tenham essa mentalidade na sua enrustida, incrustada, de que o discipulado é esse tipo de método. Mas o discipulado, na verdade, ele é vida. Ele é vida na vida. Ele é seguir os passos de Jesus. Quer seguir os passos de Jesus? Seja um discípulo e discipulador. Pronto, simples. É a matemática do reino de Deus. Ela é simples. Às vezes nós complicamos com algumas coisas, mas é essa simplicidade de viver o reino de Deus. Claro que alguns métodos são importantes para nós, para a gente conseguir, às vezes, colocar na prática. Exemplo, a célula é discipulado? Não. A gente fala assim, célula é discipulado? Não, a célula vive o discipulado. Pode haver células que não têm o discipulado? Pode ou não pode? Faz assim, quem acha que pode, quem acha que não pode. Pode haver célula que não tem discipulado? Pode. Pode, com certeza. E acontece. Mas o discipular, a célula, ela é sim um método. Ela é uma forma. É uma coisa estabelecida. Olha, nós vamos dividir em pequenos grupos de tantas pessoas. Nesse pequeno grupo vai ter um líder. Nesse pequeno grupo vai ter um co-líder. Nesse pequeno grupo nós vamos trazer o quilo do amor. Nesse pequeno grupo nós vamos chamar os convidados. Quando chamar os convidados, nós vamos ter palavra, nós vamos ter oração, nós vamos ter comunhão, nós vamos ser intencionais. E tarará, tarará, tarará. É um método, nós aprendemos esse método, claro que nós vamos aplicando, nós vamos desenvolvendo, nós vamos entendendo onde que tá bom, onde que não tá, mas é um método. Agora, a célula precisa viver o discipulado. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Agora, nós precisamos viver o discipulado nas nossas células, para não ser uma célula infrutífera, que não vive, de fato, os passos de Jesus, porque esse é o nosso chamado. Aí, esse processo, esse chamado, ele tem algumas divisões, né? O nosso chamado lá do ID, ele tem pontos que nós precisamos trabalhar nessa noite. Então, vamos lá no primeiro ponto. Vai acompanhando aí. O indo. O indo, que Jesus disse o quê? Ide e fazei discípulos. Esse id é o nosso indo que nós aprendemos que está no gerúndio, que é dessa continuidade. É o evangelismo, é levar a mensagem de Cristo, é você convidar também para a célula, é você testemunhar na vida dessa pessoa. Esse é o indo. É o primeiro passo do processo. O segundo passo do processo é o batizando, que é a consolidação. Quando fala assim, meu Deus, pastor, os pastores falaram para mim que eu tenho que ir e batizar. Fala, mas eu não posso batizar, uai, como que eu vou fazer? Se eu não posso batizar? Porque não é assim também. O que é esse batizar? Esse batizar é consolidar. É consolidação da fé da pessoa, introduzir a pessoa na fé da igreja e na comunidade. Eu vou passar mais rápido, porque nós vamos falar sobre eles de forma mais destrinchada. Mas é isso, nada mais que isso. Aí, o outro, ensinando a guardar. Beleza. Eu tenho como batizar, consolidar sem ir? Não. Perfeito. Agora, eu tenho como ensinar a guardar se eu não for, né? Se eu não viver o indo e se eu não consolidar? Não tem como. Então, eu vou agora no terceiro passo, que é ensinar a guardar, que aí entra a edificação, o treinamento, o ensino bíblico e a formação de caráter. Esse ensinando a guardar, ele também é um processo que a gente vai vivenciando, que a gente vai experimentando, que a gente vai entendendo,
que a gente vai sendo edificado, transformado, vai ajudando essa pessoa e vai, né, de alguma forma, apontando para ela um caminho. Assim, fala assim, querido, você viveu essa vida em Cristo, você é nova criatura, você passou pelo processo da consolidação, você faz parte de uma igreja, agora você precisa se capacitar. Esse curso, ele é o Ensinando a Guardar? Eu acredito que sim também. Porque aqui nós temos pessoas de diversos momentos da vida cristã e que está agora passando por um treinamento, sendo edificado, todos nós. Então, ele também é o Ensinando a Guardar. É uma das formas de viver essa realidade. O Ensinando a Guardar, ele acontece em vários momentos que eu vou também falar mais para frente. E o último passo, Jesus fala, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando a guardar e também enviando. Nós não guardamos os discípulos para nós. A gente envia. Não é como um passarinho que a gente coloca na gaiola e deixa ele preso, né? O discípulo ele precisa ser enviado. Ah, vai ser enviado para onde? Para outra igreja? Não. Vai ser enviado para as nações? Não necessariamente, né? Ele vai ser enviado para outra célula? Pode ser que seja. Mas o enviando é essa multiplicação de outros discípulos, de falar assim, agora vá também, gere discípulos, você transforma esse discípulo em um novo líder e missionário. E uma coisa muito importante, amados, desse ponto de enviar é deseje que os seus discipuladores sejam melhores que você. Quando o seu, que o seu discípulo seja melhor que você. Quando o seu discípulo é melhor que você em algo, não tenha inveja, não tenha ressentimento, mas tenha alegria e orgulho, porque essa é uma dádiva maravilhosa. Você gerar alguém, essa pessoa, ser melhor. É assim que acontece muito na paternidade, na maternidade, né? Eu acredito que os pais e mães aqui presentes, ao criarem os seus filhos, estão os criando para serem melhores que vocês, não é? Então, um pai e uma mãe, quando o filho fala alguma coisa, mostrando que ele sabe mais que você, aprendeu uma coisa nova, uma habilidade, você vai ficar triste? Não vai. Quando o seu filho conquistou um carro melhor do que o que você tinha quando tinha a idade dele, você vai ficar triste? Não. Você vai ficar o quê? Orgulhoso, feliz. Então, nós criamos nossos filhos para serem melhores que a gente. E nós, né, enviamos os nossos discípulos para serem melhores que a gente também. Pode passar, pastor? Ah, pastor, volta um pouquinho. Eu quero pegar aqui algo também que eu achei muito importante falar com vocês sobre a questão da liderança. Espera aí que eu perdi. Não, achei. O discipulado, ele passa por processos, né? Eu gosto muito de uma forma que John Wesley tem para falar da santidade. Ele fala que a santidade é como se fosse uma casa, e aí nós entramos pelo alpendre, pela varanda, né? É aquela parte externa, aquela parte que é mais visível, né, para as pessoas, e aí Deus nos trata naquilo ali. Mas nós vamos entrando na casa, a gente vai entrando cada vez mais fundo, vai entrando no quarto, entra na sala, um lugar de visitação, entra na cozinha, aí tem os quartos, tem a despensa, tem aquele quartinho lá que ninguém abre, porque se abrir cai tudo que a gente quer esconder. Ele fala muito sobre esse processo da santidade. E o processo do discipulado também, o discipulado ele acontece de algumas etapas também. E se você está com a sua caneta aí, você pode anotar. A primeira etapa, ela é simplesmente aquelas pessoas que criam em Jesus e, sendo Cristo, eram seus companheiros próximos, mas estavam com Jesus em algumas ocasiões. Não estava ali vivendo aquela vida, né, todos os dias, aquela vida prática. Participavam de algumas coisas. Então, nós temos alguns discípulos que estavam com Jesus nas bodas de Caná, na Páscoa em Jerusalém, em uma visita local onde João Batista estava ministrando, uma jornada de retorno do sul da Galiléia passando por Samaria. Então, nós temos discípulos que acompanhavam Jesus. E também, queridos, nós não temos como trazer nenhum dado científico. O pastor me deu 8 minutos, mas tá acabando, gente. Não tem como trazer nenhum dado científico, mas
nem histórico, mas provavelmente tinham outras pessoas que acompanhavam Jesus que não estavam relatadas na Bíblia. Essas pessoas são as pessoas que estavam ocasionalmente, entendiam que ele é o Cristo, admiravam Jesus, mas não tinha aquela relação tão íntima. E a primeira etapa é o momento que todos nós passamos com Cristo. Nós entendemos Cristo, nós começamos a caminhar com Ele, estamos com Ele em algumas ocasiões, mas ainda no nível raso, no nível superficial. Todos nós passamos pela superficialidade. Para a gente entrar numa praia, para a gente ir lá para o fundo, só se a gente pular de algum lugar. Mas se você vai andando na praia ou no rio, no que for, a gente vai passar pela parte rasa. Então, é o processo. Nós também já fomos rasos. E na fé, isso é uma realidade e todo mundo vai passar por ela. Nos dias de hoje, nós sabemos que ainda tem pessoas que vivem este nível de relacionamento com Deus, esse primeiro nível. Alguns escolhem ficar nesse primeiro nível para sempre? Escolhem. Outros passam por esse nível porque é inevitável passar. A segunda etapa é a etapa da comunhão com Cristo, aquela comunhão que você assume a presença de Jesus ininterrupta. Você assume essa presença de Jesus, quer viver isso esse tempo integral com Jesus. E aí temos alguns discípulos, como Pedro, André e João, que eles abandonaram as suas ocupações seculares habituais para seguir Jesus, para viver para Jesus, para seguir de fato os passos. Então, essas pessoas, elas abandonaram tudo e seguiram Jesus de perto, viver essa vida. Eles se tornaram um com Jesus, de ouvir, de estar junto, de abandonar mesmo as coisas. Essa é uma etapa que nós podemos chamar de uma etapa de permanência em Deus. Eu passei por aquele primeiro nível, mas agora eu vou para uma permanência. É uma etapa em que a gente vive essa vida de Jesus, mas não quer dizer que a gente tem que abandonar nosso trabalho, tá, queridos? Virar pastor, virar missionário, não quer dizer isso. Mas essa aliança com Deus, ela é tão forte que no meu coração só existe essa disposição em servi-lo e segui-lo. De tanto que eu estou aliançada com Ele, que no meu coração só habita esse desejo de servir, de amar. Essa segunda etapa só é vivida por aqueles que colocam Deus no centro de todas as áreas de suas vidas e em tudo para tudo obedecem à vontade de Deus. Eu vou repetir, tá, queridos? Essa segunda etapa só é vivida por aqueles que colocam Deus no centro de todas as áreas de suas vidas e em tudo e para tudo obedecem à vontade de Deus. Essa é a segunda etapa do discipulado. Então, lá em Mateus 4,19, Jesus fala: vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, me sigam, venha viver a minha vida, venha renunciar, venha desejar fazer a minha vontade acima de todas as coisas. E a terceira etapa e a última etapa é composta por cristãos que não têm mais as suas vidas como preciosas, porque estão interessados em expandir o reino e glorificar a Deus. Esse estágio final, ele só acontece de fato quando homens comuns são capazes de manter a presença. Chegamos ao terceiro estágio quando nos tornamos boca de Deus na terra, quando representamos a sua presença manifesta. Foi pensado em nós que Deus mandou seu filho. Foi pensado em nós que Deus nos adotou como filhos. Então, viver essa realidade, essa identidade, essa paternidade em Deus e anunciar essa verdade é a terceira etapa da vida do cristão, quando ele já não tem mais a sua vida como preciosa, nada é mais meu, tudo é de Deus, é de Cristo, é para glorificar a Cristo. Pastor, pode passar o slide agora. A responsabilidade e privilégios de um líder de célula. Aí nós aprendemos sobre essa comissão, nós aprendemos sobre esse chamado, um pouco ali, eu até quero só fazer com vocês uma pincelada, eu tenho uma pincelada, né? Mas uma parte assim mais rápida sobre o processo, eu vou mandar para vocês lá no grupo uma planilhazinha de como que é esse processo do discipulado, os passos do indo, batizando, ensinando a guardar e servindo, e alguns pontos para vocês poderem absorver melhor esse conteúdo. Mas aqui, o indo, ele resulta em decisão, as pessoas decidem por Cristo. O batizando, ele resulta em uma membresia na igreja, a pessoa ela quer fazer parte da comunhão, ela é consolidada, ela quer viver essa realidade. O ensinando a guardar, ele resulta na maturidade cristã. A pessoa ela amadurece, ela avança, ela aprende, ela deixa de ser menino na fé para alcançar um grau de maturidade.
E o servindo, que o último, que é o enviar, ele resulta em multiplicação. Essa pessoa reproduz outros discípulos, ela serve nos ministérios, ela serve como liderança de célula, liderança de ministério. Então, esse é um processo, queridos, de avanço, e é um processo que abençoa as nossas vidas. E aí nós temos agora aqui a nossa responsabilidade e privilégio do líder de célula. Nós estamos falando de células, nós temos aqui muitos líderes de células, e você que não é líder ainda, você foi indicado pelo seu líder de célula porque ele viu em você um potencial. Então nós precisamos aprender. Então as responsabilidades: testemunhar com a vida e evangelizar. Olha só, a gente consegue? Conseguimos. Acompanhar e consolidar novos convertidos. Ensinar a palavra de forma prática. E treinar discípulos para que também liderem. Essa é a responsabilidade de um líder de célula. Se você tinha dúvida sobre o que um líder de célula faz, aqui está para você a sua resposta. São esses 4 pontos: testemunhar, acompanhar, ensinar e treinar. E qual que é o privilégio? Cooperar com a obra de Deus. Meu Deus, Deus nos chamou para a sua missão. Meu, que privilégio é esse? Ver vidas sendo transformadas e restauradas. Gente, você estar presente num culto de recepção de novos membros e ver aquela pessoa que você investiu tempo, que você cuidou, que você amou, sendo batizada, se emocionando porque tem uma nova vida em Cristo. Me fala se tem preço isso. Não tem preço, não tem preço ver vidas sendo transformadas. Outro privilégio: multiplicar a vida de Cristo em outros. Meu Deus, a gente quer uma cidade transformada, a gente quer uma sociedade transformada, a gente quer um país transformado. Essa transformação vem através disso, de ver a vida de Cristo sendo multiplicada nas outras pessoas. E, por fim, aqui, participar ativamente da grande comissão. Você quer ser uma multidão que acompanha de longe ou quer ser comissionado, enviado e preparado para viver essa realidade? Eu não quero ver Jesus de longe. Eu não quero só perceber com os meus olhos, mas eu quero viver com intensidade. Amém? Aí, pastor, pode passar, que eu acho que esse é o último. Ah, não, ainda tem mais. Desculpa. Aqui. Nós falamos sobre... Essa aqui é uma estrutura básica para você consolidar o conhecimento. Que o primeiro é ganhar, testemunho, evangelismo, apelo, decisão. O segundo é consolidar, acompanhamento pessoal, encontro com Deus, batismo. O terceiro é edificar, o treinar, o ensino. O Conecta também faz parte. O ensino prático da palavra, através das células. O ensino relacional. E o enviar, formar novos líderes. Essas etapas são um caminho prático para transformar convertidos em discípulos e discípulos de Jesus. Discípulos e em líderes. Então, amados, esse é um caminho, e é o caminho que todos nós vamos percorrer. Se você pode identificar, talvez, em qual desses 4 pontos você está hoje. Você está sendo consolidado? Você está sendo treinado? Você está sendo enviado? Quais pessoas estão ao seu redor? Em que momento elas estão? Pode passar, pastor. Tem mais um importante. E aí, se você falar assim, meu Deus, sobre o que a pastora falou nessa aula toda, está aqui a conclusão. A grande comissão é chamada universal, todos nós somos missionários onde estamos. Fazer discípulos é a essência da missão da igreja. O líder de célula é um cooperador de Cristo e multiplicador do reino de Deus. Por que nós queremos mais líderes de célula na igreja? Por que a gente está desenvolvendo esse curso? Por que a gente está te incomodando ali, falando, queridos, vamos multiplicar? Porque nós queremos viver essa realidade. Nós queremos mais multiplicadores do reino de Deus. Porque é isso que arde no nosso coração. E é isso que arde no coração da igreja. Amém? Para finalizar, eu vou deixar uma atividade para casa. 1 minuto só para explicar. Você vai orar, você vai pensar em uma pessoa que você quer ganhar para Jesus. Você vai escrever no papel e você vai orar por essa pessoa durante essa semana. E durante essa semana toda você vai buscar de Deus direções de como testemunhar, de como evangelizar, de fazer coisas práticas na vida dessa pessoa para você viver essa realidade. Então, lembrando que o evangelismo e o discipulado é relacional.
dá um bombom, sei lá, paga o almoço, chama para tomar um café, não sei como você vai fazer, mas escolha esse nome e peça para Deus estratégias para ganhar novas vidas em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Obrigado, pastora. A pastora estava falando, queridos, para a gente orar e terminar, e me veio à mente a minha avó Zaira, o tempo que ela não era convertida, e ela falava que crente era muito metido, porque crente falava que ia morar no céu. E isso era muita metidez, que ninguém tinha garantia disso, né? E eu queria fazer essa pergunta para você. Quais são as razões pelas quais você vai morar no céu? Quais são as razões pelas quais nós somos salvos e vamos morar eternamente com Jesus? Enquanto a pastora estava falando, eu pensei em duas razões. Vai abrindo o seu vídeo aí já para a gente tirar foto, tá? Eu pensei em duas razões. A primeira é porque Jesus morreu na cruz e pagou um preço por mim. Isso é a primeira razão pela qual eu vou para o céu. Amém? Está claro. Pastor, por que o senhor vai morar no céu? Porque Jesus morreu na cruz, pagou o preço e me salvou. Essa é a primeira razão. Ué, mas essa não é a única razão? Não, não é a única razão pelo que eu vou morar no céu. Porque, querido, se eu não soubesse disso, não adiantaria Jesus ter morrido na cruz. Se eu não soubesse que ele morreu na cruz por mim, a morte na cruz por mim seria em vão. Então, há dois motivos pelos quais eu vou morar no céu e você também. Primeiro, porque Jesus morreu na cruz. Segundo, porque alguém me contou. Segundo, porque alguém me evangelizou. Já parou para pensar nisso? Quanta gente Jesus morreu por ela, que convive com a gente e a pessoa não sabe disso? E aí, pastor, enquanto estava falando, meu coração ficou assim, vibrando com isso, né? Quanta gente que eu não tenho tempo para evangelizar. Quanta gente eu não tenho oportunidade e essas pessoas, de repente, não ficam sabendo que Jesus morreu por elas, né? Para pensar. Nós só estamos aqui hoje, crente, salvo, caminhando para o céu, porque alguém algum dia gastou tempo com a gente. Queridos, se não fosse alguém gastar tempo com você ou investir tempo, você não saberia que Jesus morreu na cruz. Olha a seriedade que é isso. E a questão do gastar tempo não quer dizer que você vai precisar abrir mão do seu trabalho e ir lá para a Indonésia. Não. Você pode aproveitar o seu dia, aproveitar o seu tempo, para enquanto você está, como a pastora disse, indo trabalhar, indo estudar, indo fazer compras, indo no médico, indo casar, né? Gênesis e Abraão, indo casar. Enquanto a gente estiver indo, ô Daiane, a gente tem que contar para as pessoas que Jesus morreu por elas. Então, o fazer discípulo é isso, né? E eu quero desafiar você. Eu e você só vamos para o céu porque alguém que amava muito a Jesus investiu tempo na gente. Se a gente ama muito a Jesus, a gente precisa investir tempo nas pessoas, porque Jesus já fez o mais importante. Mas o tão importante é anunciar, porque senão não adiantou o que ele fez. Eu não sei quantos viram no meu Instagram, mas eu concluo com isso. Sábado passado eu estava lá em Santos. Eu fui pregar lá no encontro distrital e também pregar no aniversário de 103 anos da igreja do pastor Tiago e a pastora Laura Valentim, que estiveram conosco aqui no aniversário no passado. E a pastora Laura gosta de correr, e ela até sempre ela grava uma mensagem que chama Crônicas de Quem Corre. E aí no sábado de manhã foi interessante que estava uma chuva a semana toda, só no sábado fez um sol, que eles chamam de veranico, né? E aí nós fomos correr, 6 horas da manhã, fomos correr na praia, porque a programação começava depois, né? E aí a gente, quando estava correndo na praia, eu nunca tinha corrido na praia, né, com areia, apesar de ser areia batida. E aí ela falou, quando nós vamos correr? Eu falei, eu estou acostumado a correr 6 quilômetros, então vamos correr. E começamos a correr. Só que lá em Santos tem os canais
que soltam água na praia. E aí, quando eu chegava perto do canal, ela falava, não, pastor, vem por aqui. A gente desviava do caminho que nós estávamos para passar pelas pontes, para não pisar na areia molhada, na terra fofa e às vezes suja. Na volta, quando eu cheguei nos 5 quilômetros, ela é mais nova que eu, mais de 15 anos, e é um pouquinho maior que eu, uns 5 centímetros, então a passada dela, além de ser mais rápida, é um pouquinho mais longa. Eu comecei a ficar para trás, porque eu estava cansado. Aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a olhar as pegadas dela na areia pisada, né? Areia molhada, e eu comecei a me esforçar para seguir, para pisar no passo dela. Como o passo dela, a marca era um pouquinho mais distante, eu me esforçava um pouquinho mais. Queridos, resumindo, aquilo que eu corro aqui no Lago das Rosas em 42 minutos, eu corri em 39. Num terreno que eu nunca tinha corrido, eu corri mais rápido, quase 10%. E aí, quarta-feira agora, ontem de manhãzinha, era 6 e pouco da manhã, eu fui correr no Lago das Rosas. E o meu cunhado, o Adi, foi comigo. E aí eu mantive a média de 39 minutos, abaixo dos 40, porque eu estava correndo com alguém comigo, que é o tal do coelho, que é aquela pessoa que corre com você e dita o ritmo. É aquela pessoa que já conhece o caminho e ela te segue, né? Então eu concluo, para a gente orar, convidando você a pensar nisso, né? A pastora falou, não dá para você fazer discípulo se você não seguir alguém, se a gente não tiver um discipulador, se a gente não tiver alguém que a gente segue a pegada dele. Então, a gente precisa... Lembra que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 11? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, eu quero convidar você a pensar, temos uma semana para a próxima aula, a pastora lançou o desafio de você orar, pensar em alguém e intencionalmente ir na direção dessa pessoa. Ah, queridos, não tem lugar melhor para evangelizar do que uma célula. Quando você convida a pessoa para vir para a igreja, a pessoa tem resistência na maioria das vezes. Mas quando você convida para ir na sua casa, para ir numa reunião de amigos, para ir numa reunião que a gente vai falar de coisas em comum, você não está enganando a pessoa, é a mais pura verdade. E lá ela vai conhecer a razão da sua alegria, da sua vida, da sua família abençoada, que é Jesus. Que Deus transborde. Vamos aproveitar a presença do Eduardo, José Eduardo Margarido Braga. Ore por nós, Eduardo, por favor. Abre aí o microfone. Ore por nós, Edu. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa aula, esse momento, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor levantou líderes, Pai, para poder fazer a Tua obra, fazer o Teu querer nesse mundo, Pai. Que o Senhor possa continuar agora nos capacitando, Pai, que essa palavra, Pai, que essas palavras que foram ministradas nessa noite possam fazer morada em nossos corações, Senhor. E que nós possamos, com ousadia, fazermos a Tua vontade, o Teu querer nessa terra, Senhor. Nos habilite, nos capacite, Pai, tira todo o medo, tira toda insegurança, tira toda a timidez, Pai. E que nós possamos, Pai, a partir de hoje, exercermos aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações, que é falar do Teu amor para as pessoas que não Te conhecem, Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui representando células, Pai, que estão querendo multiplicação, Senhor. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração agradecida nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 A foto. Querido, vamos tirar foto. O retrato.